Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem sido pouco falado nos nossos dias: o coronavírus. É um assunto que quase ninguém conhece. Eu talvez fale pela primeira vez a vocês. Meu irmão, e muito tem se dito, acerca disso. Muitos pastores têm se pronunciado. Teve um pastor dos Estados Unidos, chamado John Piper, que se propôs a escrever um livro, um audiobook. E assim, já quero externalizar de logo que nós não nos associamos a qualquer tipo de movimento do ministério fiel, porque temos aprendido no Senhor que quando alguém faz comércio com a casa de Deus, tudo mais está contaminado. Então assim, embora esse audiobook dele não seja vendido, eu creio, nem o livro, mas tem vários livros dele que são vendidos, e esse ministério faz abertamente comércio com as coisas de Deus. Então eu vou me posicionar de maneira gratuita e vou trazer a vocês aquilo que a Bíblia fala acerca dos dias que nós estamos vivendo. E todos nós sabemos onde vamos iniciar. Amém? Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Hoje nós vamos falar, o título da nossa mensagem, eu até já coloquei no Facebook, o título da nossa mensagem é O Cristão e o Coronavírus. Esse é o título da nossa mensagem. E nós vamos falar sobre o dedo de Deus. Mas o título é O Cristão e o Coronavírus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo numa passagem em Êxodo, capítulo 8. Onde eu creio ser bastante elucidativa para o que nós estamos vivendo. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 16. O nosso versículo é o 19, mas eu gostaria de ler a partir do 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão. Perceba como era o modus operandi de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés passava a Arão, e Arão era o porta-voz das ordens de Deus por meio de Moisés ao povo. Perceba como as coisas de Deus sempre tiveram ordem e decência. Deus não poderia falar diretamente. Deus não poderia falar diretamente por Moisés? Podia. Deus poderia enviar até um anjo. Deus poderia até dar um sonho, como ele deu um sonho a um governante ímpio na época de Daniel. Mas Deus escolheu agir dessa forma. Cumpre-nos nos maravilhar com Deus como nosso Deus. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, que é importante para nós, enquanto cristãos, nos posicionarmos em relação ao coronavírus. Quem enviou o coronavírus? Existem muitas teorias. Eu particularmente ouvi várias. Não, foi os chineses que estão querendo dominar o mundo. Aí eles criaram esse coronavírus lá para ninguém pensar que foi eles que criaram. Aí depois só eles vão ter os insumos. Aí eles vão conseguir dominar o mundo economicamente, politicamente. Os chineses estão por trás do coronavírus.
Logo quando surgiu o coronavírus, que só estava acontecendo lá na China, teve uma corrente que dizia que tinham sido os americanos que tinham feito o coronavírus justamente para tentar de alguma forma anular o crescimento econômico da China. Ó, daqui a pouco vai ter gente que vai dizer que a Rússia está envolvida nisso também. Não, quem sabe é a União Europeia. Não, deve ser a Inglaterra, que se separou agora da União Europeia. Meu irmão, por que é tão difícil para você perceber que quem fez o coronavírus foi Deus? Foi Deus que fez o coronavírus. Mas como pode um vírus que até então só existia no macaco, no morcego, e esse vírus agora pega na espécie humana e de uma forma completamente agressiva, aonde se determinadas pessoas tiverem características físicas propícias, o vírus domina essa pessoa rapidamente e a mata. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, de longe, milhares de pessoas têm morrido. Não falta lá máscara, não falta álcool em gel, não falta respirador lá, não falta nada disso. E milhares de pessoas têm morrido, e não é somente no país mais rico do mundo, mas na cidade mais rica do mundo, que é Nova York. Não sei se vocês já se atentaram para isso. Quem fez o coronavírus? Se você é crente, foi Deus que fez o coronavírus e enviou. Sabe? Isso é o dedo de Deus. Independentemente de que tem sido instrumento. No caso aqui, como foi Arão e Moisés. Mas é o dedo de Deus. Isso que está acontecendo no mundo é o dedo de Deus. Deus está querendo mostrar ao mundo quem manda. Deus está querendo demonstrar ao mundo que é necessário arrependimento. Um simples vírus conseguiu botar toda a humanidade de joelhos. Os cientistas estão perdidos, os políticos estão perdidos, os líderes religiosos estão perdidos. A Igreja Católica Apostólica Romana, pela primeira vez na história, não teve lá a missa da Páscoa do jeito que era. Todos estão perdidos. Os pastores evangélicos, todos amedrontados atrás das suas câmeras, falando de passagens da Bíblia, sem a coragem de dizer: é o dedo de Deus. Foi Deus que enviou o coronavírus. Deus é quem envia. É Deus quem faz a ferida e só Deus pode curá-la. Amém. Você tem coragem de dizer isso? É impressionante como muitas pessoas dizem: não, de fato Deus é o Criador do mundo. De fato Deus criou o universo. Eu não tenho problema em admitir que Deus é o Criador do universo. Sim, e Ele não administra? Você acha que pode acontecer alguma coisa no universo sem a ordem direta de Deus? Você acha que poderia se espalhar uma pandemia dessa proporção sem uma ordem direta e um propósito específico de Deus? Segundo ponto, uma vez que nós já vimos que quem enviou o coronavírus é o povo de Deus. Segundo ponto, e aqui o contexto. Por que Deus está fazendo isso? Para que aqueles que ainda estão escravos de Faraó sejam libertos. E existem muitas pessoas dentro dos limites da igreja que ainda estão escravas de Faraó. Faraó, na Bíblia, é uma simbologia clara do poderio do demônio, do poderio do diabo, da persuasão, da malignidade, da violência e da obstinação desse ser, o diabo, em se opor a tudo que vem de Deus e presta culto a Deus. E nada alega mais ao Senhor do que um culto bíblico.
Assim como nada ira mais a Deus do que a perversão do serviço que lhe deve ser prestado. Deus enviou o coronavírus para que aqueles que ainda estão aprisionados pela cegueira espiritual que o mundo impõe sejam livres. É importante que eu e você tenhamos a coragem de Moisés e Arão, de dizer ao povo o que eles precisavam ouvir. Eu quero voltar um pouco nesse livro aqui que nós estamos, que é o livro de Gênesis. Assim que Moisés chega e se apresenta diante de Faraó, olha o que acontece. Naquele versículo 6, Êxodo 5, 6. Naquele mesmo dia, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Você não percebeu que é isso que todo mundo está preocupado agora? A preocupação com o coronavírus é uma dupla preocupação. Tem pessoas que estão preocupadas com a mortalidade dele, e outras pessoas, a maioria delas, diga de passagem, com a repercussão econômica dele. Muitos perderão o emprego. A gente vai ter que baixar o salário de gente. A gente vai ter que fazer isso. Pessoas de repente vão ter que trabalhar muito mais para ganhar muito menos, por conta da crise financeira que já se instalou e vai se instalar mais ainda em decorrência desse vírus. Os reflexos econômicos desse vírus ainda são imensuráveis. A gente ainda nem sabe como vai ficar o mundo depois do coronavírus. Mas os prognósticos são os piores possíveis. Se o coronavírus parasse hoje, se descobrisse uma cura hoje para ele, nós demoraríamos anos para de repente buscar um patamar econômico como muitos estavam pensando que deveriam para esse ano. Então, irmãos, é importante que a gente entenda, é isso que o diabo quer que você pense, no seu bolso, quando na verdade o coronavírus deveria fazer você e eu nos preocuparmos com a nossa alma. Perceba a reação. Quando Moisés chegou lá, eu li para vocês já a terceira praga, ou a quarta, é a terceira, isso mesmo. Mas perceba que Moisés se apresentou diante do faraó para que ele deixasse o povo de Deus ir. Mas a atitude de Faraó foi o contrário. Em vez dele liberar o povo para adorar a Deus, ele impôs mais trabalho ao povo. E olha a reação do povo. O povo não ficou com raiva de Faraó. O povo ficou com raiva de quem? Oi, receba. Versículo 13. Os superintendentes apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes, e nem ontem, e nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? É isso que o mundo quer que você faça. Ele quer que você produza dinheiro. Ele quer que você produza alguma coisa. Por que você acha que esse presidente do Brasil quer tanto acabar com o isolamento social? Porque ele está preocupado com o prejuízo que isso vai dar.